Olá, então no último vídeo você viu como estar criando a tua assinatura digital para uso no sistema de gestão da Prefeitura de Rio Negro, utilizando então o certificado emitido aí pelo município de Rio Negro. Agora você vai ver como assinar documentos e como solicitar a assinatura de outros usuários. Mas antes, vamos rapidamente relembrar um pouquinho sobre o processo digital, certo? Temos aqui então a tela do sistema, lembrando que nós temos aqui na parte superior do sistema os íconezinhos de notificação, sendo o primeiro ícone o ícone do processo digital, que você viu no último vídeo como estar configurando os processos que vão aparecer para você. Lembra que você tem um filtro utilizado, tá? Marcando o meu usuário, apenas os processos que estão com o teu usuário vão ser apresentados aqui na tela. Tá? E você pode ainda estar criando outros filtros, clicando nesse botãozinho aqui, ó, parecido com um funil, você vai incluir, dá um nome para esse filtro e classifica ele da forma que você deseja. Eu tenho aqui então um filtro chamado Informática, onde ele vai me trazer todos os centros de custos do departamento de Informática. O que acontece é que quando eu marco aqui Informática, ele vai me trazer apenas os processos que estão neste centro de custo que eu filtrei. Tá certo? Você viu também aqui nessas três engrenagenzinhas que você pode mudar aqui o contador de notificações para ele te mostrar a quantidade de processos conforme o filtro selecionado, ou ele vai te dar as notificações não lidas. As notificações, portanto, são estas notificações aqui em cima, nessa terceira aba. Tá? São notificações de processos expirados, de abertura de processos, de trâmites, enfim. Então, nós temos aqui a aba de processos, que são os seus processos, a aba de notificações, e nós temos então aqui a possibilidade de abrir processos diretamente aqui desta tela. Tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma comunicação interna, eu posso escrever comunicação, dar um Enter, ele já vai me trazer aqui os assuntos e subassuntos com a denominação comunicação. Então, eu vou utilizar aqui, ó, comunicação, assunto em letras maiúsculas, e comunicação interna, que é o subtítulo. Quando eu clico aqui no sinalzinho de mais, ele já vai trazer para mim a tela da abertura de um processo, com o assunto e subassunto já preenchido. Basta eu escolher a finalidade, a descrição e seguir os passos aí para a abertura de um processo. Então, você pode estar abrindo processos também a partir desta tela. Do lado deste botão, nós temos então o botão de solicitação de assinatura, onde um servidor, quando solicitar a assinatura num documento, você vai receber a notificação nesta área e vai aparecer aqui então para cada solicitação de assinatura uma linha diferente, ok? Vamos então exemplificar. Eu vou acessar aqui um processo, tá? Um processo que foi criado para esse fim. Deixa eu apenas achar aqui, ó, comunicação interna, né? Eu vou abrir esse processo. Vamos anexar um documento neste processo. Vou fazer o upload dele. Aqui, comunicação interna, tá? É o nome do meu arquivo. Dados básicos, caso você queira escrever um pouco sobre esse arquivo, você pode estar escrevendo, você pode estar preenchendo aqui também dados como data e hora. Classe, comunicação interna, é bom eu classificar esse documento, classificação interna. Eu vou deixar disponível no portal, sem problema nenhum. Pronto, anexei um arquivo aqui dentro do meu processo. Porém, a gente já viu que apenas arquivos em PDF podem ser assinados digitalmente. Arquivos de outros tipos nós não assinamos. Mas você pode fazer o upload desses arquivos para o sistema, mas antes de assinar, você vai ter que converter esse arquivo em PDF. Clicando aqui nos três pontinhos ou botão contrário, manipulação, converter em PDF. Se você quiser gerar outro arquivo, tá? Eu vou deixar marcado só para exemplificar. Se eu não marcar, apenas ele vai converter um arquivo doc em PDF.
quando eu marco, ele vai fazer uma cópia do meu arquivo, mantendo o arquivo .doc. Caso eu precise editar esse arquivo, ele ainda está no formato do meu editor de texto. Agora, o meu arquivo PDF está aqui. Eu posso ainda dar um clique duplo nele e alterar o nome desse meu arquivo. Todos os anexos, todos os documentos podem ser alterados os nomes dessa forma, com exceção dos documentos gerados pelos módulos de compras, de obras, de licitações. Tá? Esses documentos a gente não altera nome, tá? Apenas os documentos do processo digital que a gente faz o upload. Comunicação informática. Eu posso então colocar outro nome, posso alterar a descrição, posso alterar dados aqui da classificação. Se eu não quero mais deixar disponível no portal, ou sim, eu vou então alterar os dados quando dou um clique duplo. Alterado, ok? Vamos então agora poder assinar esse documento e solicitar a assinatura. Nós já vimos aí no final do vídeo anterior sobre assinar documentos. Eu vou clicar no meu documento, escolho a ação assinar, ele vai fazer uma pré-visualização aqui para mim do meu documento, lembrando mais uma vez que a assinatura ela é no arquivo, tá? Ela é digital, não é uma assinatura em uma determinada página do meu documento. Portanto, se você tiver um documento com 50 páginas ou 100 páginas, você vai assinar o documento, o arquivo em si, e não uma página ou outra. Para ilustração, nós vamos ter um carimbo, onde você vai colocar esse carimbo ou na primeira página ou na última página. Eu vou solicitar aqui, vou inserir a minha senha, tá? Como eu deixei lá na minha assinatura digital marcado solicitar senha, sempre que eu for assinar um documento, ele vai solicitar a minha senha. Posição da tarja a gente já tinha visto, ele ou vai ficar na direita do documento ou na esquerda, tá? Por padrão a gente deixa na direita. O carimbo, você pode escolher o teu carimbo na hora de assinar. Caso tenha necessidade de um carimbo específico, a gente pode estar criando aí para ser utilizado nos documentos. Por padrão, nós temos então a Prefeitura de Rio Negro, né? Onde vai ficar esse carimbo? Na última página ou na primeira página, caso eu tenha mais de uma página. Posição, eu posso já deixar numa posição certa. Essa questão de assinar já num determinado local, ele serve para que o sistema já ajuste automaticamente os carimbos. Portanto, se eu quero que na última página eu comece a assinar no canto inferior direito, então ele vai criar o meu carimbo nesse momento aqui bem na parte inferior direita. Tá? Quando eu solicitar assinaturas das pessoas, eu vou precisar avisar essas pessoas que não utilizem esse alfinetezinho azul, apenas sigam o padrão. O sistema já vai ajustando automaticamente da direita para a esquerda, tá? E da esquerda para a direita, enfim, ele vai alinhando todos os carimbos lado a lado, tá? Sem a necessidade de usar, então, esse clipezinho, tá certo? Isso facilita também para quando você vai solicitar a assinatura e o assinante vai assinar do aplicativo lá no smartphone dele, porque lá no aplicativo ele não terá essa opção de escolher o local do carimbo, apenas ele clica em assinar e o sistema vai atribuir o local automaticamente. Portanto, é interessante a primeira assinatura ser automaticamente posicionada, que os próximos que assinarem ele já vai alinhando. Perfeito? Feito isso, você escolhe aqui o local ou deixa o automático, assinar, tá certo? Eu não vou clicar em assinar, eu vou demonstrar de uma outra forma, tá? Caso você tenha a necessidade de solicitar a assinatura de outras pessoas, então nós temos duas opções, tá? A primeira opção seria você efetuar o trâmite para o local onde a pessoa está, ou diretamente para a pessoa. Escrevendo aqui no tramitar, no movimentar processo, então solicito assinatura no anexo de comunicação interna. Tá? É importante você, aqui no despacho, na observação, você indicar lá para o destinatário
Onde você quer a assinatura? Então, diga que eu quero no anexo chamado tal. Assine, por gentileza, de forma automática no carimbo, ou na primeira página, ou na última página. Tá? Então, descreva com exatidão e com detalhes o que você está querendo nesse trâmite aí que você está fazendo. Se você quiser tramitar para o centro de custo da pessoa ou diretamente para o usuário, você pode tramitar para o usuário. Tá? Esse usuário precisará receber este processo, ele vai assinar o processo, o anexo, tá? E vai tramitar novamente para você. E você novamente vai receber o processo e vai dar a finalização nesse processo ou vai tramitar para outras pessoas. Se você tiver que coletar assinatura de 5 pessoas, serão 5 trâmites, um a um, tá? Você tramita para o primeiro, ele te devolve, você tramita para o segundo e ele te devolve. Isso pode levar a uma certa demora. Porém, cada trâmite ele vai ficar registrado aqui no processo. Tá? Ele vai dizer que eu tramitei para o servidor tal, ele devolveu para mim, aí eu tramitei para outro servidor, aí me devolveu, tramitei para outro, devolveu. Vai existir esses registros, tá, de tramitação. E cada trâmite eu preciso verificar lá no anexo se realmente ele realizou a assinatura corretamente. Caso ele não tenha assinado corretamente, ou assinou o arquivo errado, eu preciso devolver o processo para essa pessoa, para esse servidor, fazer da forma correta. Lembrando, esta é uma forma de fazer com que todos os servidores que eu precise que assinem o meu documento, que eles estejam assinando. Tá? A outra forma é a seguinte, eu vou criar uma solicitação de assinatura. É um processo à parte chamado solicitação de assinatura. Mas, quando eu faço isso, ele não vai fazer um trâmite para mim, dizendo que eu solicitei a assinatura de tais pessoas. Quando esses servidores assinarem, o sistema não vai identificar aqui no meu processo, tá? Eu não vou ter então essas informações de trâmite. Porém, quando eu solicito assinatura, o sistema vai notificar esses servidores diretamente e eles vão assinando, tá? Na ordem sequencial ou não, e isso pode agilizar o processo da assinatura, tá certo? Porque eu não preciso ficar tramitando e recebendo novamente. Como que eu faço a solicitação de assinatura? Eu vou abrir o meu processo, eu vou abrir o meu arquivo, eu já tenho aqui o meu arquivo, tá? Lembrando que qualquer documento no sistema, em qualquer um dos módulos, eu consigo assinar e solicitar assinatura. Inclusive, daqueles relatórios que a gente pode emitir nos diversos módulos, pode perceber que vai ter lá um item assinar ou solicitar assinatura. Você pode fazer isso também. Porém, no processo, eu vou fazer esse exemplo. Eu vou clicar e solicitar assinatura. Então, o nome é um nome que eu preciso identificar ele no meu hall de solicitações, que eu vou ter um dia, talvez 200, 300 solicitações, então eu preciso identificar bem ele. Né? Comunicação 02 2020, por exemplo. Tá? É um nome que eu estou identificando. Tá? Solicito assinatura dos servidores para enviar ao gabinete do prefeito. Muito bem? Então, essa observação e esse nome vão ser lidos primeiro por esses solicitantes. Tá? Então, descreva bem certinho o que você quer, tá? Para que eles saibam assinar. A outra etapa seria escolher os assinantes. Eu vou colocar eu mesmo. Tá? Vou colocar eu mesmo. E eu poderia aqui estar colocando então outros servidores. Tá? Pode existir a necessidade também de que essas assinaturas sejam realizadas numa sequência pré-definida, tá? Onde o primeiro
servidor assina, o servidor vai notificar depois o segundo. Quando esse segundo assinar, o sistema vai notificar o servidor em terceiro lugar. Quando esse terceiro lugar assinar, ele vai para o quarto. Enfim, eu posso ainda aqui estar aumentando. Eu posso colocar quantos assinantes forem necessário. Tá? E eu tenho aqui também uns botõezinhos com umas flechinhas aqui. Ó. Eu posso alterar a ordem de assinatura, ok? Para isso acontecer, basta eu informar aqui embaixo, informar assinantes sequencialmente. Eu vou tirar essas linhas em branco aqui que não tem necessidade, tá? Então, caso eu queira que esses assinantes recebam notificações para assinatura sequencialmente de cima para baixo, eu preciso marcar essa opção. Se eu não marcar, o sistema vai enviar para todos uma notificação. E aquele que vê primeiro e assinar primeiro, o carimbo ele vai ter aí a possibilidade de escolher o local do documento para poder assinar. Essa é a diferença, portanto. No próximo, eu tenho aqui um documento, tá? Eu poderia ter vários documentos aqui para solicitar a assinatura. A diferença é a seguinte: eu vou gerar mais um documento aqui, vou converter para PDF, gerar um novo arquivo, só para exemplificar para vocês. Eu posso, então, solicitar a assinatura nos dois documentos. Tá? Eu marco o primeiro, aperto o Ctrl no teclado, marco o segundo. Agora eu tenho dois documentos selecionados. Eu tenho aqui em cima os três pontinhos e aqui eu vou solicitar a assinatura. Clicando no solicitar a assinatura novamente, então comunicação interna, eu vou aproveitar o texto que já tem aqui. Solicito assinatura. Eu vou deixar assim propositalmente para você entender que essa informação aqui ela é muito importante. Assinantes, eu vou colocar eu mesmo. Documentos, agora ele está mostrando para mim aqui os dois documentos. Tá? Eu posso aqui escolher quais são os documentos que eu quero, mas eu quero deixar os dois, tá certo? Vamos confirmar. Ok, gerado então uma solicitação de assinatura. Tá? Vamos aguardar aqui um instantezinho. Ele vai aparecer para mim agora. Tá? Já apareceu para mim aqui a solicitação, mas logo logo ele vai aparecer aqui um númerozinho chamado de 1 ali. Tá? Vamos só esperar o sistema atualizar aqui o status. Olha lá, apareceu o 1. Então, quando aparece esse contador 1, significa que eu tenho uma solicitação de assinatura pendente. Portanto, eu preciso assinar ou então eu posso rejeitar essa assinatura. Clicando nesse botãozinho, eu já vou observar que eu tenho uma solicitação de assinatura. Olha o nome dessa solicitação. Lembra que eu comentei da importância do nome? Para eu assinar, tá? Eu preciso entender o que é essa assinatura. Inclusive, se eu tiver 10 solicitações de assinatura, o que eu vou assinar primeiro? Então, o nome vai identificar aí o tipo de assinatura que eu preciso fazer. Solicitado por quem? Aqui vai ter o solicitante também, para você poder identificar. Um duplo clique, ele vai abrir, então, a solicitação da assinatura. Lembra da observação que eu fiz, solicito assinatura? Olha como ficou muito vago. Então, quando você for colocar uma observação na solicitação da assinatura, descreva com detalhe por que você está solicitando essa assinatura. Então, veja bem que na observação, a descrição dessa solicitação, ela precisa ter mais detalhe possível, tá certo? Você também tem aqui na esquerda as abas laterais. Você está na aba geral, nós temos a aba assinantes, tá? Eu tenho aqui um assinante chamado Marlon e eu tenho dois arquivos. Os dois arquivos estão pendentes de assinatura, eu posso controlar. Se eu tivesse mais assinantes, eles iriam aparecer aqui, tá? E eu tenho aqui os documentos, tá certo? Eu posso assinar apenas um documento, ou eu posso assinar os dois documentos. Eu marco aqui em cima, tá? Ele marcou para mim os dois documentos. Quando eu clico num deles, ele desmarca, marca apenas um. Eu vou marcar os dois e clicar em assinar. Quando eu clico aqui, então, em assinar,
eu vou aqui no opções, eu não tenho uma pré-visualização deles, porque eu tenho os dois marcados, tá? Eu tenho aqui uma solicitação de assinatura, eu posso colocar uma observação, tá? Os dois documentos marcados, a minha observação, opções, vou colocar aqui a senha do meu sistema, tá? Nesse momento também eu não consigo utilizar aquela opção de posicionar livremente o meu carimbo, tá? Necessariamente eu vou escolher então o carimbo preferencial nosso é o Prefeitura Municipal de Rio Negro, eu vou assinar então na última página, no inferior, no lado direito, tá? Isso aqui é uma opção que você pode acabar escolhendo. Então ele vai assinar os dois documentos para mim. Vou clicar no assinar e estou assinando, portanto, estes dois documentos. Perceba que ele já ficou de uma coloração diferente e significa então que ele está assinado. Veja que ele já tem também essa indicação que esse arquivo possui assinatura digital. Ao pré-visualizar um documento desses, eu já tenho aqui também o painelzinho de assinaturas para mostrar quem já assinou. E eu vou olhar lá embaixo, veja que no canto inferior direito tem a minha assinatura. Tem o meu QR Code e a tarja lateral, tá? Os dois documentos, portanto, assinados. Se eu tivesse 10 documentos para assinar, automaticamente iria assinar os 10 com o carimbo no canto inferior direito. Tá? Isso é interessante quando temos documentos já padronizados com espaço para os carimbos. Você pode fazer um documento padrão e lá no final do arquivo você deixa espaço para carimbos de assinatura ou espaço para assinaturas digitais. Tá? Geralmente os documentos aí que trazem assinaturas digitais já têm esse tipo de informação. Eu vou fazer mais um exemplo no mesmo processo para a gente poder ver a diferença. Tá? Eu vou acessar direto aqui no meu anexo. Eu vou duplicar novamente este arquivo, vou gerar um novo arquivo. Está aqui comunicação interna, eu vou alterar o nome dele. Só comunicação. E vou solicitar a assinatura novamente. Então, solicitação 2. Solicitação de assinatura. Assinantes, eu mesmo. Documentos, só tenho um. Vou confirmar. Abrir uma solicitação agora, tá? Vamos fazer o seguinte. Agora, veja que já apareceu o número 1 aqui, que eu já tenho uma nova solicitação. Aquela solicitação que eu fiz anteriormente, como é que eu controlo ela se todos os solicitantes já realizaram a assinatura? Tá? Porque não vai aparecer para você aqui quando você solicita de outras pessoas. Para você controlar isso, você tem minhas solicitações. Clicando em minhas solicitações, vão aparecer todas as solicitações que fizeram para você e que você fez solicitação para outras pessoas também. Então veja que aquela comunicação interna 2/2020, ela está aqui, 223, que é o código dela, né? Solicitada no dia 13/5, às 19h05, ela está finalizada, ou seja, todos os servidores já assinaram, tá? Todos os documentos, e eu consigo aqui visualizar essa assinatura, eu consigo visualizar os assinantes dessa solicitação e os documentos. Então, assinantes, quem são? Tem um assinante apenas, tá? Se essa solicitação estivesse ainda aberta, eu poderia ainda excluir um assinante ou incluir um novo assinante. Como ela já está finalizada, eu não consigo mais alterar. Eu posso ainda verificar quais são os documentos desta solicitação. Tenho os dois documentos. Interessante, aqui é que eu consigo, então, baixar um documento, tá? Marcando ele, fazendo o download dele. Eu consigo pré-visualizar o documento e lá dentro do pré-visualizar eu também consigo fazer o download dele. E clicando em informações adicionais,
Nesse momento e no momento também de assinaturas, eu consigo ter acesso ao processo que originou essa solicitação de assinatura, aonde este documento está. Então, clicando em informações adicionais, o sistema já vai trazer a origem desta solicitação, aonde esse documento está anexado. Lembrando que quando você for assinar um documento, você ainda tem a opção de rejeitar esse documento. Tá? Estamos ainda utilizando, em alguns casos, só para criar o vínculo com o servidor e o processo digital, nós podemos solicitar assinatura num documento e fazer com que esse servidor rejeite, porque ele não precisa assinar esse documento. Mas uma vez que ele rejeitar esse documento, ele vai ter ação dentro do processo digital, clicando em informações adicionais, e então ele pode fazer complementos, tá? Sem que esse processo esteja sendo tramitado para ele. Ele pode fazer isso. Portanto, quando você solicitar a assinatura das pessoas, você pode pedir com que ela assine, acesse o processo e faça um complemento. Vamos exemplificar isso? Então, eu vou... pode ver que a outra minha assinatura 2 que eu acabei de fazer, ela está aberta. Assinantes, está aqui o assinante. Eu posso incluir mais assinantes nesse momento, tá? E eu posso excluir um assinante. Tá? Enquanto ela não finalizar, eu consigo ainda gerenciar os meus assinantes. A situação dessa assinatura ela ainda está pendente, ou seja, esse servidor ainda não assinou o documento. Quando ele tiver assinado, ele vai aparecer aqui como concluído, como assinado. E aí vai mostrar a data e a hora. Eu quero mostrar para vocês aqui o 188, tá? Ela já está finalizada, ou seja, todos já assinaram esse documento. Se eu buscar aqui em assinantes, todos esses servidores assinaram o documento. E veja que o primeiro servidor aqui dessa primeira linha, ele cancelou, ele recusou a assinatura. Mas eu marquei este servidor para que ele possa fazer complementos no processo, clicando lá em informações adicionais. Ok? Ele não assina, então ele rejeitou a assinatura, mas ele, como ficou vinculado ao processo, ele conseguiu então acessar o processo e fazer um complemento. Dessa forma que a gente consegue atribuir aí a possibilidade de complementação no processo para os servidores, através da assinatura. Eu vou mostrar aqui então na assinatura que eu acabei de receber, que eu fiz para mim mesmo. Enfim, eu vou dar um clique duplo. Tá? Veja então que ele aparece aqui o nome da assinatura, a observação, eu tenho aqui o assinante, eu tenho o documento. Veja que está marcado aqui o meu documento. Eu posso estar rejeitando. Quando eu rejeito, eu escrevo o motivo e confirmo. Tá? Quando eu assino, eu vou rejeitar esse documento, eu não vou assinar. Vocês já viram como que faz a assinatura. Quando eu clicar aqui em assinar, tá? Vai aparecer o documento para mim. Eu vou em opções, coloco a minha senha, clico em assinar. Nesse momento, como é um documento apenas, eu posso estar clicando aqui no meu alfinete azul e direcionar o meu carimbo para onde eu quero. Tá? Porque ele é uma assinatura individual. No exemplo anterior, eu assinei os dois arquivos de uma só vez, por isso ele não apresentou a pré-visualização. Mas eu poderia ter assinado utilizado aqui esse alfinetezinho azul, posicionado o documento, assinado, e depois eu faria também individualmente o outro da mesma forma. Tá? Eu não vou assinar esse documento, eu vou rejeitar a assinatura desse documento. Então, não concordo com o teor do texto da comunicação interna. Beleza? E confirmamos. Estou rejeitando. Veja que agora ele ficou em vermelho. Tá? Se eu for consultar agora as minhas solicitações, eu tenho uma solicitação dessa cancelada. Eu vou olhar os assinantes, está cancelado. Mas aí eu consigo acessar essa solicitação aqui, tá? Mesmo como assinante, e eu tenho aqui agora a origem da solicitação. Tá?
Clicando em origem da solicitação, o sistema vai me trazer o processo onde esse documento está vinculado e eu consigo agora clicar nessa pastinha amarelinha, então, assinado documento como solicitado, ok? E confirmo. Pronto, eu fiz o meu complemento, né? Contribuí com o processo, estou avisando que eu assinei o documento. Ou eu posso dizer, então, recusado a assinatura do documento. Não concordei com o texto apresentado. Favor redigir e solicitar assinatura novamente. Beleza, aqui está feito o complemento. Entendido? Portanto, aqui também quando eu trago os documentos aqui de uma solicitação, tá? Clicando num documento destes, eu consigo vir em informações adicionais e também ter acesso ao sistema. Quando eu tenho mais de um documento, tá, no meu processo, eu não tenho aqui o botão de origem da solicitação, porque pode ser que tenham documentos de várias origens, então clicando apenas aqui na linha, ele não vai me trazer. Apenas quando eu só tenho um documento, tá, na minha solicitação, eu marco a linha, ele vai me trazer a origem da solicitação. Tá? Veja que aqui eu tenho um outro processo já maior. E aqui também eu tenho um outro processo. São solicitações de apenas um documento. Mas, se ele não está, o sistema não deixa você acessar a origem da solicitação por aqui, você clica em documentos, clica no documento, num arquivo, informações adicionais, ele vai acessar para você o processo. Muito bem. Demonstrado então como você vai tratar as assinaturas do sistema, como você assina documentos e como você solicita documentos. Veja que já não tenho mais nada para assinar, né? Já assinei ou recusei aí os meus documentos. Valeu, até o próximo vídeo e até mais.